Pronto. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui para a nossa primeira aula, né? Depois de quase um mês sem aula, de administração da produção. Só lembrando a vocês que nossas aulas, né, online, remotas, serão gravadas, né? Para que as pessoas que não puderam acompanhar, elas vão ter a oportunidade de assistir no momento que ela estiver mais disponível, e aí a quantidade de vezes que achar necessário. Então, hoje a gente vai começar com os conceitos iniciais, né? Para quem foi trabalhar na área de administração, certo? A gente vai trabalhar com conceitos de custo e receita, né? Então, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né? Então, inicialmente, a gente precisa entender qual é a função, né? Qual é a meta, qual é a missão. Não vou falar missão não, porque a missão o pessoal aborda de uma maneira diferente. Mas qual é a meta, qual é o objetivo de qualquer empresa, né? Então, eu poderia dizer a vocês que o primeiro objetivo da empresa é gerar lucro, né? Ela pode até ter outros objetivos, mas o primeiro é gerar lucro, né? Ele tem um retorno financeiro para quem está colocando dinheiro ali dentro, né? Não é uma ONG, né? Não é uma organização sem fins lucrativos. Então, a empresa, ela tem um objetivo. Então, esse objetivo é que ela obtenha o maior lucro possível, o lucro máximo. Então, diante dessa expressão matemática de se obter lucro, né, aí vai trabalhar com dois conceitos: o conceito de receita e o conceito de custo, né? A maioria do pessoal aqui é de administração, então já são o vocabulário já é do dia a dia de vocês. Então, se eu quero atuar, eu quero majorar, né, o meu lucro, certo? Eu preciso trabalhar em duas frentes. Eu posso tanto aumentar a receita, né, vendendo meu produto por um valor mais caro, né, tanto eu posso reduzir meu custo. Então, se eu consigo simultaneamente aumentar a minha receita e reduzir meu custo, a minha expressão de lucro, ela vai dar um up, né? Ela vai lá para cima. Só que quem regula a receita de uma empresa é o mercado, né? Então, não é o fato de eu imaginar, eu vou aumentar meu produto 20%. Eu preciso analisar se o meu mercado ele está apto a aceitar esse aumento proposto por mim. Né? Então, não adianta. Veja, o meu produto custa R$100, mas o mercado ele só paga 70. Então, eu tenho que agregar valor, né, ao meu produto, à minha marca, para que justifique o cliente final, desembolsar R$30 a mais do que ele estava acostumado a pagar. Então, por exemplo, essas lojas de camisetas, né, online, né, que você compra camisa de malha, né, e geralmente aquelas camisas temáticas, né, camisas que quem vai ser pai, né, então, aqueles presentes, né, específicos. Aí vem a camisa e vem alguns mimos, né, como chama de mimo, né, vem um chaveirinho, vem um chocolate, vem uma cartinha, né. Então, se você for olhar puramente o valor da camisa você compraria facilmente por R$50. Então, por que você estaria pagando R$70 pela mesma camisa? Né? Porque você está vendo que, junto com a camisa, ela está entregando algo mais. E aí, quando você consegue entregar algo mais, o cara paga sem reclamar. Né? Tem um livro muito bom, né, que eu indico aos meus alunos, né, que ele diz assim, o meu cliente, ele pode pagar mais. Né? Ele pode pagar mais. Né? Então, se você botar qualquer coisa no LX e você quer vender por R$100, então você divulga ele por 120. Por quê? Porque ele vai fazer na fase da negociação, né? Ele vai baixar para ele vai baixar para 90, aí você diz que é 110, até chegar no valor de R$100, que era o valor que você estava
imaginando inicialmente. Então, você tem exatamente todas essas etapas de negociação. Quem trabalha com administração, né, ele trabalha com gente, né, com seres humanos, né? Então, vocês precisam estar preparados para negociação, né, de preço, né, de compra, de venda, né? Todos nós somos vendedores. Alguns com maiores habilidades, outros menos. O importante é você identificar qual é a sua habilidade e se especializar nela. Certo? Então, por exemplo, eu sou péssimo em pechinchar. Certo? Então, se eu chegar para alguém e perguntar quanto é, o cara falar que é tanto, aí pronto. Negócio fechado. Né? E outras pessoas não. Outras pessoas, mas é só. Vai outro cliente, outra empresa concorrente está oferecendo. Então, ou seja, tem certas pessoas que têm maiores habilidades para cada atribuição. Então, vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Deixa eu começar aqui para a gente poder seguir. Outra tela aqui. Vamos lá. Então, ó, primeira pergunta que ele fala assim, ó, quais são os principais itens que compõem os custos e receitas operacionais da empresa? Lembra que quando ele fala em custo, nós temos os custos fixos e os custos variáveis. A diferença primordial é que o custo fixo, ele independe da quantidade produzida pela empresa. Então, se por acaso eu fechar a empresa um mês, eu produzir uma peça ou produzir 100 peças, o meu custo fixo, por exemplo, o custo com aluguel, o custo com vigilância, ele é o mesmo, ele não altera. Certo? Então, ele é chamado de custo fixo, porque ele independe da quantidade gerada pela empresa. Já meu custo variável, ele está diretamente relacionado à fabricação, à minha produção. Por exemplo, se eu produzo mais, logicamente, eu gastei mais matéria-prima. Se eu produzir mais, logicamente, eu consumi mais energia elétrica. Então, veja, o custo variável, ele anda lado a lado com a minha produção. Se eu estou produzindo, claro, eu estou supondo que tudo aquilo que eu produza, eu venda. Porque não adianta você produzir em excesso e não conseguir vender, e você fica com esse material em estoque, né? Lembra que estoque nada mais é do que dinheiro parado. Né? Então, se você tem um estoque em excesso, você está perdendo dinheiro. Se você tem uma certa quantidade de retrabalho, né, nas suas atividades, você tem um prejuízo, né, de tempo, de matéria, né, de matéria-prima. Então, são todas essas etapas que a gente vai analisar, né, a cada quarta-feira, para a gente tentar o quê? Obter a maior eficiência no interior da empresa. Então, por exemplo, suponhamos que para fabricarmos uma mesa, consumimos. Somente que vai estar entrando uma amiga aqui. Ó, outra pessoa. Boa noite. Ó, o que acontece? Ó? Ele fala um exemplo aqui. Pessoal que chegou aí, boa noite. Diz o seguinte, ó. Suponhamos que para fabricarmos uma mesa, consumimos 4 pés de madeira e 5 metros quadrados de madeira. Se for 2 mesas, é uma regra de 3. Ela é diretamente proporcional. E assim por diante. Né? Produzir 2, vou consumir 8, vou consumir 10. Se for 3, vou consumir 12, vou consumir 15. E aí, ó, se terceirizarmos os pés das mesas, essa proporcionalidade se manterá, pois o novo fabricante deverá cobrar um determinado valor para cada pé. É algo que aí não vai discutir isso aqui hoje, mas é a questão da terceirização, né? Então você terceiriza etapas, né, do seu processo produtivo
né? A fim de quê? De ganhar tempo, né? De ganhar tempo, né? Às vezes, para aliviar a sua folha de pagamento, né? Então, você às vezes não precisa ter, isso aqui eu vou juntar e vou mandar tudo, por exemplo, laboratório de popular, né? Clínica popular que oferece ao cliente o exame de sangue, né? Então, o que acontece? Ele coleta ali o ponto, mas ele terceiriza o laboratório. Ele ali praticamente só faz o quê? Ele coleta o sangue. Oi, Tâmara, pode falar. Tâmara levantou a mão, não sei se foi sem querer, mas. Professor, boa noite. Oi, Tâmara. Desculpe interromper. É que eu tô aqui na faculdade. Aí eu não sabia que suas aulas estavam sendo remota. Só uma Certo. dúvida, todas as suas aulas vão ficar sendo remota, é? Veja, não, mas por enquanto sim. Porque eu expliquei no começo que na quarta-feira eu estou em Garanhuns, a trabalho. Entendeu? Mas eu acho que Certo. daqui para final de setembro a gente regulariza. Tá? Tá Só que bom, tá bom. Professor, esse é o primeiro encontro, não, né? Infelizmente é o primeiro encontro hoje. Ah, tá. Então que eu tava aqui junto com a Tâmara. As aulas também, tá? Entendeu? Tá bom então, beleza. Veja. Para quem está aí, vou fazer o seguinte, vou encaminhar para você aqui o link do grupo do WhatsApp. Tá bom. Tá certo? Porque aí a gente começa a falar na mesma página. Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui. Cadê o WhatsApp aqui? Tá na outra página aqui, só um minuto. Cadê? Aí vocês podem até assim, como vai ficar gravado, para ninguém estar gastando o pacote de dados. Cadê? Vamos voltar para cá. Pronto, veja. Aqui está o link do WhatsApp, tá? Aí vamos tentar concentrar toda a informação nesse grupo para a gente tentar contornar o atropelo, né? Vamos tentar passar a borracha no que dá certo, né? Na gestão de projetos, né? A gente chama aí de lições aprendidas, né? A gente vai, claro, conversar sobre, né, os atropelos desse primeiro mês e tirar uma lição, né? Para quem trabalha com projeto, gerenciamento, qualquer coisa, a gente tem que sempre tirar uma lição daquilo que deu certo e daquilo que deu errado, tá? Então a gente tem que tirar, fazer do limão uma limonada, eu diria isso aqui de uma forma bem informal, tá certo? Mas de Show, qualquer professor. maneira, Show, professor. Era porque a nossa preocupação era que se estava acontecendo as aulas e a gente não tinha acompanhado, mas aí não, sabendo veja, que esse a é o primeiro culpa encontro, é tá minha, tranquilo. culpa é minha, tá? Não, Culpa tranquilo. é minha culpa, certo? Mas vamos corrigir isso, tá certo? Vamos corrigir isso. Vocês tá todo mundo na minha página aqui. Infelizmente, estão na minha página, infelizmente, por conta do prazo que a gente perdeu, do tempo que a gente perdeu, mas vamos correr atrás do prejuízo. Então, a gente estava falando aqui o seguinte: a gente falou que o objetivo principal da empresa é gerar lucro, e para se obter o lucro, é uma fórmula matemática que envolve duas parcelas. A parcela é aquilo que entra, que é a receita, aquilo que é gerado de riqueza, né? De faturamento, vamos dizer assim, e custo é aquilo que você gastou para gerar aquela receita. E aí, dentro do custo, a gente dividiu aqui em custo fixo e custo variável. O custo fixo seria aquele que não está ligado diretamente à minha produção. Tá certo? Ou seja, eu produzindo ou não produzindo, o meu custo é o mesmo. Já o custo variável, ele está ele é dependente da minha produção. Se eu aumento a minha produção, esse custo variável ele vem junto. É a minha energia, é hora extra, é material, certo? Então, tudo isso aí vai ter a ver com a minha. Aí a gente estava fechando a parte de terceirização, que é um custo, certo? Mas às vezes esse custo ele tem certos benefícios, né, para a empresa. Aí cada empresa vai resolver, por exemplo,
eu não tenho espaço físico na empresa para fazer uma atividade. O que é que eu faço? Eu faço fora. Certo? Então, na hora que o cara vai na ponta de lápis, né, ele vai fazer, por exemplo, se você for para o interior, tem muitas confecções, né, que eles compram o bordado da rendeira na casa delas, chegam na fábrica e só faz o quê? A aplicação na roupa. Certo? Ou seja, a parte de renda, né, a parte das rendeiras é toda terceirizada. Ela compra as rendeiras da região, né, e quando chega na loja, na fábrica, só faz o quê? A aplicação na roupa. Certo? Vamos lá. Então, falamos de custos variáveis. Quando se fala em mão de obra direta, né, também é um importante custo variável, porque nesse caso aqui, ó, para montar uma mesa, eu tenho 2 homens que consomem 2 horas de trabalho. Então, se eu tenho 2 mesas, é só duplicar, é o regra de 3. Né? Então, se eu considerar o número de produções contínuas e maiores, né, teremos uma visão melhor. Ou seja, se precisamos de 4 homens trabalhando um dia para montar 10 mesas, aí eu faço uma pergunta a vocês. Dentro de matemática, existe um capítulo que vocês aprenderam lá na 8ª série, certo? Do ensino fundamental, que é sobre grandezas proporcionais, tá? Onde é a famosa regra de 3. Aí nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Regra de 3 simples, a grande maioria das pessoas lembram. Mas regra de 3 composta, né, as pessoas terminam se esquecendo. Tá? Então, por conta disso, eu vou gravar, tá, uma aulinha só resolvendo exercícios de regra de 3 composta e faço o compartilhamento com vocês. Tá certo? Eu digo qual vai ser o dia, ou eu gravo, né, como é uma aula de revisão de um assunto, né, para ajudar, né, a gente pode usar esse horário para ver um assunto de maior importância. Certo? Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai analisar qual é o comportamento de variáveis, né, quando um aumenta ou a outra diminui. Tá certo? Outros custos variáveis que vão além da mão de obra direta em matéria-prima: energia elétrica, água, combustível, né? Isso consumido diretamente na produção, porque existe aquela parte do setor administrativo, né, que às vezes trabalha no horário comercial, né, e às vezes a fábrica tem um horário mais estendido, então essa energia consumida lá no ADM, né, no DP, não vai entrar nesse custo, né, variável, ele entra no custo fixo. Né? Mão de obra de manutenção, né? Por exemplo, se você aumenta a produção, né, o número de intervenções das máquinas, as manutenções preventivas, elas tendem a acontecer com maior frequência. Por exemplo, o óleo do nosso carro, a recomendação do fabricante é ser trocado a cada 10 mil quilômetros ou um ano de uso. O que acontecer primeiro. Não adianta você passar um ano com o carro lá parado, né, e dizer, eu só andei 200 km no carro. Tem que trocar o óleo. Né, porque o óleo, ele fica lá decantado, ele fica lá em repouso, né, e ele termina, né, solidificando, e quando você aciona o motor, né, aquela partida a frio, ele pode ter, né, um dano às engrenagens internas do motor, e aí o prejuízo é muito maior do que puramente acontece. O nosso ar-condicionado na nossa casa, a tendência é que ele seja limpo, o filtro, a cada 30 dias. As pessoas que têm maior sensibilidade, né, rinite alérgica, toda sexta-feira vai lá e dá uma lavadinha no filtro. Né? A cada 4, 6 meses, a limpeza do equipamento. Limpeza da caixa d'água da nossa casa. Pelo menos, a recomendação é de a cada 6 meses. Ninguém faz isso. Então, pelo menos uma vez por ano. Né? Detetização. Né? Então, tudo aquilo que você faz de forma preventiva, você faz em menores proporções, isso é um custo mais diluído.
E aí, eu estou falando isso que a gente vai ter uma aula sobre manutenção preventiva e corretiva, tá? Por isso que eu estou falando, já estou antecipando alguns conceitos. Se você deixa de fazer uma manutenção preventiva, aquilo que seria preventivo passa a ser corretivo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Há muito tempo atrás, né, eu não tinha o costume de fazer as unhas do pé no podólogo. Né? Eu cortava em casa com o próprio alicate, porque eu dizia que eu não vou pagar 60, hoje deve estar mais de 100 reais no serviço, mas não ia pagar 60 reais para alguém cortar minha unha. Numa dessas, né, aventuras em casa, eu terminei o quê? Encravando a unha. Aí eu fui obrigado a ir, né, para essas casas especializadas. Então, o que era algo preventivo, que eu ia gastar 60 reais, eu tive que gastar 300 reais, porque houve ele teve que fazer uma mini intervençãozinha lá, e como tinha que, o curativo tinha que ser trocado a cada uma semana, então foi cobrado cada ida minha para fazer exatamente a manutenção. Tá? Então, é isso que eu falo. Hoje, nós não temos a cultura de investir em manutenção preventiva. Né? A gente deixa para fazer a limpeza do ar-condicionado quando o ar-condicionado congela, não está mais resfriando, está fazendo um barulho estranho. Né? Então, é nossa cultura. Nós precisamos romper essa cultura nossa de que, na hora que quebrar, a gente conserta. Né? Uma frase que eu escutei, né, no curso do cara de São Paulo, né, ele dizia, olha, o lugar mais limpo não é aquele que existe maior limpeza. O lugar mais limpo é aquele que se suja menos. Então, se a gente tem consciência que não devemos sujar, né, o ambiente que a gente trabalha, que a gente frequenta, o número de limpezas que você tem, ele é de menor necessidade. Você vai no banheiro, né, isso eu sempre falo em sala de aula, você vai no banheiro e a gente é obrigado a ler lá uma norma dizendo, por favor, não urine no chão, né? Até parece que precisaria ter uma observação dessa, nem jogue papel no vaso. Né? Então, assim, veja a que ponto o ser humano chegou, né? Uma coisa que todo mundo deveria saber, né? Tem que se colocar uma placa do tamanho do trem, um outdoor dentro do banheiro, né? Para que o cara siga as regras. Né? Então, se você tem já isso culturalmente implantada no ser humano, não teria necessidade. Outro exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Lembro da Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi em 2014, né, 10 anos agora, né, que os japoneses aqui na arena, em Pernambuco, né, após o jogo, eles foram recolher o próprio lixo, né, e aquilo se tornou uma repercussão nacional, né, teve até reportagem no Fantástico, né, para dizer o japonês dá uma lição de cidadania ao povo brasileiro. E aí você vê que o cara que vai entrevistar o japonês fica sem entender. Pergunta, por que vocês estão me entrevistando? O que é que eu fiz demais? Porque eu recolhi o lixo que eu gerei. Né? Então veja como a gente está muito atrasado. Tanto é verdade que as grandes teorias que a gente aprende aqui, né, são todas japonesas da época da Segunda Guerra. Né? O Just Time, né? Aquele Ishikawa, todas aquelas ferramentas de qualidade que a gente aprende, são coisas antigas. Né? Então veja o quanto a gente está atrás, né, desse pessoal oriental aí. Olha lá, aí custo fixo, olha lá, são chamados fixos porque não variam à medida que se varia a produção, ou seja, ela não depende da quantidade produzida. A empresa aberta ou fechada, o custo é o mesmo. Então, o aluguel do galpão, por exemplo, né? O aluguel, o IPTU, né? Aquelas taxas, a vigilância, né? Então, se uma empresa paga uma certa quantidade de aluguel para usar um prédio para produzir algum bem, essa quantia permanecerá fixa por um contrato. A não ser que tenha alguns contratos que prevêem, né? Existe uma previsão de, ó, se a sua produção aumentar tanto, a gente condiciona o aluguel a isso. Mas é um caso específico. É o ponto fora da curva.
Os custos, ó, depreciação, gente. A gente precisa saber aprender a calcular depreciação. Por quê? Na hora que eu compro um celular, né? Eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que saber quanto meu celular custa, tá certo? E saber qual é a vida útil do meu celular. 5, 10, 15, né? Um ano, né? Então, sabendo a vida útil que eu tenho dele, eu vou saber quanto esse celular ele se desvaloriza. Então, você numa empresa, né? Você tem que reter, não é aula de hoje, mas só para reter a intenção, você vai ter que reter uma parte do dinheiro, que é para cobrir a depreciação, para que no dia que você precisar trocar o seu celular, ele não vale nada, né? A troca, ele não vale nada. Então, mas você tem que ter esse valor para o quê? Na hora de adquirir um novo bem. Aí eu tenho ó, juros sobre investimentos. Você fez um investimento na sua empresa e aí precisou a rede de crédito e aí você vai ter que pagar os juros, né? Ao credor, né? Ao banco. Seguros e impostos que incidem sobre equipamento, né? Então, por exemplo, vocês notaram que... Notaram? Não, claro que vocês notaram, mas há umas 2 semanas houve um grave acidente lá na zona norte do Recife, com o templo lá da Igreja Católica de Nossa Senhora da Conceição, né? Que o forro, né? O telhado cedeu, né? E morreram 2 pessoas, né? E aí jogaram a culpa em quem? Na empresa que instalou lá as placas solares, né? Então, se aquela empresa não tem um seguro, né, para cobrir tal tipo de dano, ela vai sofrer, né? Ela vai sofrer o impacto, porque foi uma obra de grande porte e a marca fica manchada, né? É capaz de ter que fechar, abrir com outro nome, né? Porque ela ficou visada, né? Não estou julgando, porque eu não tive acesso ao laudo, mas foi algo que o pessoal está já colocando a conta nas costas da empresa, né? Mas o seguro serve para isso, né? Se eu fizer uma reforma no Rio Mar, né? O próprio Rio Mar me obriga a ter um seguro de obra. Porque se eu chegar lá e quebrar um cano, naquele Rio Mar empresarial, a água toda é pressurizada, a pressão é muito forte, né? Então, o que acontece? Se tiver um rompimento, fatalmente vai alagar a sala. E alagando a sala, ela vai alagar a sala de baixo. Então, veja o prejuízo que é causado. Então, o seguro é algo que a gente compra para não ter dor de cabeça, né? Seguro de carro. Você tem o seguro de carro e torce para não usar, né? Claro que no dia que seu seguro vencer, no outro dia seu carro é roubado. Então, se você não suporta esse medo, né? Por exemplo, você vai comprar um carro. Quem aqui tiraria um carro da concessionária sem seguro? Pode tirar? Pode. Mas você vai ter tranquilidade, né? Para viver sua vida, né? Com esse peso nas suas costas. Então, segura para isso. A amortização de patente, licença, você vai ter, né? Que pagar para usar o nome, né, de um produto, de uma marca internacional. Então, você tem que ter exatamente essas taxas que independem da quantidade que vocês produzam. Mas vamos lá. Eu só volto aqui para outra tela. Eu ainda estou na secretaria, vocês estão notando o meu fundo. O fundo aqui não é chroma key, não. Ele é de verdade mesmo. Vamos lá. As pessoas já largaram. Aí eu tenho, assim, os custos semi-fixos e semi-variáveis. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque, assim, a cadeira não é para a gente analisar essa parte financeira, certo? Mas é aquilo que é indireto, né? É de uma forma indireta, né? Professor, tem como o senhor dar um exemplo aí de um custo semi-fixo e um custo semi-variável? Na verdade, vamos fazer melhor. Eu vou ler aqui, tá aqui, tá? Ó, se a empresa detecta de um mês para o outro uma queda de 10% nas suas vendas, e ela não... Por que acontece? Desmobilizar e mobilizar a equipe é caro. Demitir é caro, né?
contratar é caro, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu trabalho no segmento de construção civil, né? E aí eu vou precisar pintar 600 apartamentos, vamos dizer assim, 600 apartamentos. Será que eu vou ter na minha empresa, vamos dizer que eu tenha 30 pintores, né? É um exemplo, tá? Mentira, tá? Eu trabalho com gerenciamento, não com execução, mas supondo que eu estivesse trabalhando na área. Então, assim, eu vou contratar 20 pessoas para fazer um serviço, né? E depois eu divido essas pessoas, aí daqui a um mês eu tenho outro serviço, aí eu vou contratar essa pessoa de novo e demitir. Então, é um custo muito caro que você está demitindo e está contratando. Então, se teve uma queda de 10% na venda, ela não demite imediatamente 10% do seu pessoal. Né? O que é que ele faz? Ele vem ter que analisar o cenário de curto prazo, vai comparar suas vendas nos próximos meses, e aí sim vai tomar a decisão. Né? Então, se você né, não tem como cortar de imediato, né? O que é que você pode fazer? Olha, ele propõe férias, reloca o pessoal para outra. Fala, Dani! Boa noite, Boa professor. noite, Dani. O cabelo continua vermelho. Vamos lá. Então, acontece o seguinte, você tem que relocar o pessoal para o setor, para outra unidade, né? Às vezes, né, tem a questão de revisar a terceirização, né? Então, só depois, mantida a queda das vendas, tem perspectiva de retorno, é que ele vai começar o quê? A reduzir o pessoal. Né? Então, nessa questão de mão de obra direta, veja todas né, a forma de pessoas que você vai ter. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui, o Santa Cruz, né? Esse time, né, da nossa região, né? O calendário do ano dele, que acabou acho que em abril, né? Abril ou maio, não lembro. Né? O que ele fez com os jogadores? Eles emprestaram os jogadores para outro time. Por quê? Porque ele não ia ter jogo, ele não ia ter como pagar o cara. Né? Então, vou emprestar, vocês ficam, né, mantendo a forma, né, e no final do ano vocês retornam. Então, teoricamente, você ainda tem uma responsabilidade legal pelo aquele jogador. Né? Então, assim, é semifixo, é seu, mas você não tem, né, controle direto nisso aí. Então, entender a mão de obra indireta de curtíssimo prazo como custo fixo. E o de longo prazo, ele é variável. Então, é o que está. É semi-fixo e semi-variável. Depende de quê? Da análise que está sendo feita. Vamos lá. Aí eu tenho os insumos, né? Então, eu tenho os insumos, que são os custos, né, que você tem de produção. Né? Na maioria das vezes, né? É a energia elétrica, a água, a matéria do escritório, refeição. É aquele garrafão de 20 litros que você leva para o escritório. É o cafezinho, né? Que às vezes a turma, o próprio funcionário faz uma cotinha do café para comprar uma bolachinha, para comprar o café. Né? Às vezes o pessoal compra um micro-ondas para a empresa. Né? Então, veja, o próprio funcionário que faz isso, na maioria das vezes, em algumas situações. Então, se eu analisar graficamente o custo das empresas, né, eu tenho analisar, aí vai ter um gráficozinho para a gente analisar aqui, mas só para a gente ver a legenda. No eixo X é a quantidade que é produzida, no eixo Y são os custos expressos em reais, mas eu tenho o custo fixo e o variável, e o custo total, tá certo? Nada mais que a soma. Então, pessoal, se você olhar aí, o meu custo fixo é esse aí que está em azul. O custo fixo, ele está aqui em azul. Então, ele independe da quantidade produzida. Se eu produzir uma peça e produzir 1000 peças, o meu custo fixo é o mesmo. Já o meu custo variável, ele é diretamente proporcional à quantidade que é produzida. Então, se eu produzo uma peça, eu gasto 10. Se eu produzir 2, eu gasto 20. Se eu produzir 3, eu gasto 30. É diretamente proporcional.
Então, se entendermos que CVU, ou se quer CVU, é o custo variável unitário. Então, quanto é o meu custo unitário? Para quem faz administração, tem alguns alunos que chegam nessa parte e querem fazer por margem de contribuição. Pode também fazer. Tá? Margem de contribuição é a margem de contribuição unitária de cada produto no lucro. Tá? Então, você tem exatamente essa ideia. Então, como é que calculo o meu custo variável? O meu custo variável nada mais do que o custo variável unitário vezes a quantidade produzida. Por que eu digo isso? Porque agora a gente vai trabalhar com a primeira questão da prova, tá certo? A primeira questão da prova vai ser exatamente para vocês calcularem o que está aí. Tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente já vai responder, né, para vocês a primeira questão da prova, né, de administração de produção. Que é o quê? Quanto é que eu devo produzir para eu consiga pagar minhas contas da empresa? Esta quantidade produzida para poder pagar os custos da empresa é chamada de ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio. Né? Se você for estudar no livro de contabilidade, fala de ponto de equilíbrio contábil, né? Mas é o ponto de equilíbrio, certo? Como é que eu faço para calcular isso? Lembra que a minha receita é o preço de venda vezes a quantidade que eu vendi. Então, se um produto é vendido a R$10 e eu vender 100 peças, eu vou arrecadar R$1.000. É só fazer a conta. Então, se eu quero calcular o meu lucro, eu pego a minha receita e vou descontar o que eu gastei para produzir aquilo. Como é que eu faço para calcular o custo? Eu vou somar o meu custo fixo com o meu custo variável. Lembrando que o custo fixo não depende da minha produção e o meu custo variável é o quê? É o custo variável unitário vezes a quantidade produzida. Então, vamos lá. Então, o ponto de interseção, se você está vendo aqui, ó, vou até voltar no gráfico, está vendo aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui de interseção é aonde que o meu custo total ele vai ser igual à minha receita. Conclusão, o meu lucro vai ser zero. Lembra que receita, ou melhor, lucro, é igual a receita menos custo. Essa é a minha formulazinha. Se receita é igual ao custo total, né? Vou até botar custo total aqui, CT. Se minha receita, nesse ponto aqui, ó, for igual a minha custo total, o meu lucro vai ser igual a zero. Então, esse valorzinho aqui, ó, vou chamar de QE. QE. O que é o que é? É a quantidade mínima que você tem que vender para pagar os custos. Não é para ter lucro, não. É para você não ficar no vermelho, é para ficar no 0 a 0. Tá certo? Então, assim, quem tem, por acaso, alguém trabalha, né, alguém na sala foi empreendedor, né? Então, você precisa colocar nos seus custos o seu salário. Tá certo? Porque a gente, como empreendedor, a gente acha que o nosso salário é o que sobrar. Não. Tá? A gente tem que colocar nas contas da empresa o seu salário. Tá certo? E daquilo que sobrar, você vai escolher. Parte vai ser injetado na empresa, né? Vai ser investimento na empresa, vai ser, eu tenho que fazer um curso, né? Eu tenho uma fábrica de bolo e quero aprender a fazer um tipo de cobertura, né? Específica. Então, aquele dinheiro, ele vai ser investido em capacitação para a equipe. Tá certo? Então, você precisa colocar no papel qual é o seu salário que você quer tirar
qual é a comissão do vendedor, né? Comissão é um custo variável, porque comissão está condicionado à venda, né? Então, se eu vender mais, a minha comissão ela é máxima, né? Por isso que na maioria das vezes o salário do vendedor é lá embaixo e grande parte do salário, né, dos rendimentos é a comissão de venda, tá certo? Então, o ponto de interseção, né, RT, é a receita total com o CT, define a quantidade que é chamada de ponto de equilíbrio, que acontece o quê? Quando a receita total, ela foi igual ao custo total. O que a gente precisa saber? Ponto de equilíbrio é quando o lucro da empresa é nulo. Eu nem estou ganhando e nem estou perdendo. Tem muita empresa que a gente vê, né? Que o cara vê assim, rapaz, tua empresa já fechou, já quebrou e tu nem sabe, né? Tu tá só aí, ó, empurrando com a barriga e essa empresa já não tem mais garantias, né? Estabilidade para continuar aberta no mercado. Lembrando que, ó, o que dá sobrevida a uma empresa no mercado chama de competitividade, né? A empresa precisa ser competitiva. E aquilo que gera a competitividade da empresa chama-se qualidade. Tá certo? O que você precisa alinhar é a qualidade e se o seu cliente consegue pagar por ela. Pois que antes de você entrar em qualquer nicho de mercado, você precisa definir o meu público vai ser categoria A, categoria B ou categoria C. Certo? Por exemplo, hoje de construção civil. Quais são as duas áreas que não estão sofrendo crise? É o mercado de alto luxo, porque lá dinheiro não é problema, e o mercado de casa popular, porque o custo é barato, né? Sempre a classe média, né, que fica nesse sanduíche aí, sofrendo ação. Mas se você for analisar o mercado de casas de alto padrão, né, você não tem um grande volume de vendas, né? Mas o valor que você ganha, né, que você retira do valor de cada venda é muito grande. Então compensa, né? E é um público que não quer muito, não quer ter dor de cabeça, né? Ele quer o produto feito e da maneira de realizar o sonho dele, certo? Então, ponto de equilíbrio é a quantidade de peças que eu tenho que produzir para que eu consiga pagar o quê? Meu custo total, custo fixo e o custo variável, certo? Vamos lá. Por exemplo, é o seguinte, ó, uma empresa produz um bem cujo o custo, olha lá, custo C unitário variável, CUV, de R$ 120. Ou seja, para cada peça que você produz, você gasta R$ 120. Vou dar outro exemplo. Quem trabalha com alimentação, né? Quem faz marmita, né? E agora você tem a marmita, né, vegana, fitness, né? Que o cara faz a comida e bota, em vez de botar queijo ralado, ele coloca whey protein. Pronto, aí virou uma, uma marmita crossfit, né? Então, o que acontece? Ele precisa saber quanto ele gasta de arroz daquele prato, quanto ele gasta de feijão, quanto ele gasta com salada, quanto ele gasta com a proteína, em valores, né? Ele precisa saber quanto é o custo de cada prato. Para Para que ele consiga controlar, né, de uma forma mais precisa, todo o processo, né? Se você faz de qualquer jeito, né? Nessa aqui tu bota 2 colheres, no outro tu coloca 3, no próximo coloca 1,5, né? Como é que você vai controlar se está tendo desperdício, né? Se está tendo desvio de comida,
né? Então você não vai ter como controlar. Se você não tiver um padrão para saber, né? Tu só vai descobrir isso no final do mês. Que quando tu chegar lá no teu caixa, vai lá até um buraco de 1.000, 2.000 reais e não sabe como é que pode. Se eu comprei 2.000 quilos, sei lá, 200 quilos de arroz e cada prato, e cada quilo eu faço 5 pratos, ou 50 pratos, vamos dizer assim, cadê que não tá? Era para ter 5.000. Era para ter 5.000 refeições, eu só tenho 1.000. Cadê o resto? Então, assim, tu só vai descobrir na hora que, né, a bomba já estiver muito grande, né? Então, o que eu preciso saber é que o meu custo unitário variável é de 120 reais. Então, para produzir cada peça, né, eu gasto 120 reais. O custo fixo mensal é 100 mil reais. Ou seja, eu pago, sei lá, com propaganda, com aluguel, material, né, o material de escritório, 100 mil reais por mês. E o preço de venda do produto é de 200 reais. Aí ele faz duas perguntinhas. Cuidado com as duas perguntas. Letra A, qual é o ponto de equilíbrio da empresa? E letra B, quanto tem que produzir para lucrar mensalmente 50 mil reais? Ou seja, se você sabe, se você quer, eu quero lucrar 20 mil reais no final do mês. Aí você vai saber quanto você tem que vender para poder faturar isso. Tá certo? Aí, diante disso, aí o que é que o empresário faz? Ele vê que o lucro da empresa tem que ser 100 milhões, 100 mil reais. Pronto. Ele tem 100 mil reais. Com isso, ele vai calcular quantas peças ele tem que vender. Ele vai chegar para cada vendedor, né? Vai dizer que cada vendedor tem que vender tantas peças. Vai dar uma gratificação melhorzinha, né? Um incentivo, né? Para o vendedor. Para quê? Para que todo fique feliz. O vendedor ele receba a sua gratificação devido à sua venda e a empresa atinge a sua meta, né? O seu objetivo de lucro, né? Mensal, no caso aí mensal. Então lá, então a letra A, ele quer que você calcule o ponto de equilíbrio da empresa. Então, ou seja, eu vou calcular quantas peças eu preciso produzir. Lembrando, aqui eu estou imaginando que tudo que seja produzido será vendido. Tá certo? Isso aí não é verdade, mas vamos imaginar que a minha produção ela é mínima para atendimento à minha demanda. Certo? Então lembra que a gente viu lá que lucro é a receita menos o custo total. Tem até um errinho aqui, deixa eu corrigir logo ao vivo, rapidamente, calma. Aqui não é custo total, né? Eu só corrigir aqui rapidamente. Aqui é custo fixo. Custo fixo, ok? Já está corrigido aí. Pronto, deixa eu ver se voltou. Ó, doutor, já corrigido. Certo? Ó, meu lucro, ele é a receita menos a soma de quem? Do meu custo fixo com o meu custo variável. Lembrando que essa parcela aqui, ó, toda, é o meu custo total. Meu custo total. Então, se eu quero ponto de equilíbrio, o que acontece no ponto de equilíbrio? O meu lucro, ele vai ser zero. E a minha receita vai ser quanto? Vai ser o preço unitário de venda vezes o número de vendas. Que é o meu custo fixo? O meu custo fixo não se negocia, sempre é 100 mil. E o meu custo variável é de 120, deixa eu só voltar aqui e achar minha canetinha. 120, cadê a caneta? Vai, meu amigo, vai para lá. 120, se é unitário, é por peça. Então, como é que ficaria a minha equação? Meu lucro é zero, a quantidade que eu chamei de QE, que é a quantidade
de peças do ponto de equilíbrio, vezes 200, isso aqui é a receita, ó, isso aqui é a receita. 100 mil é o meu custo fixo, não muda, mais 120 vezes, veja que a quantidade que eu vendi é a mesma quantidade que eu produzi. Eu estou imaginando o que eu consiga produzir, eu vou vender. Então, faz essa continha, ó. 200 que é menos, ó. Alisson, mas deixa eu apagar aqui, ó. Alisson, mas aqui é mais, mas lembra que tem um menos aqui, ó. Então, esse menos aqui de fora, vezes o mais de dentro, ficaria menos. Então, 200 que é menos 120, me sobra apenas 80 que é igual a 100 mil. Se eu dividir 100 mil por 80, eu vou encontrar 1.250 unidades. Ou seja, para que eu consiga pagar as contas da empresa, eu preciso produzir, e na verdade eu preciso vender 1.250 unidades. Né? Então, essa é a minha letra A. A letra B, quer dizer, quanto tenho, né? Quanto tem que produzir para lucrar mensalmente 50 mil reais. Ou seja, a minha meta é que a minha empresa aí, no caso, ela lucre 50 mil reais. A fórmula é a mesma. Lucro é a receita menos o custo total. Lembrando que essa parcela aqui, ó, toda é chamada de custo total. Custo total. Então, não há diferença agora que o meu lucro não vai ser zero. Por que que aqui foi zero? Porque na letra A, eu perguntei o ponto de equilíbrio. E o que acontece no ponto de equilíbrio? Lucro igual a zero. Por que que é igual a zero? Porque a receita vai ser igual ao custo total. Então, substituindo aí, eu tenho que 50 mil é igual a minha receita, o meu preço unitário é o mesmo. Eu não mexi no preço, tá certo? Menos quem? 100 mil mais 120 quilos. Ou seja, não muda nada. 200 menos 120 continua sendo 80 quem é. Só que aqui não, desculpa, aqui não é quem é. Vou corrigir aqui também. Não é quem é. Ok? Só adiantar aqui que. Certo? Não é o quê? Certo? E se eu dividir, eu vou encontrar o quê? 1.875 unidades. Então, veja. Se, por acaso, eu vender 1.000 peças, eu vou estar tendo prejuízo. Por quê? Porque para não ter lucro, eu teria que vender 1.250. Se eu vender somente 1.000, eu deixei de vender 250. 250. Se eu pegar 250 e multiplicar por 200, que é o preço de cada uma, vai dar quanto? Vai dar 5 mil reais, né? 50, 1, 2, 3. É, não, mas 50 mil, né? 50 mil reais. 50, Oi? é 50 mil mesmo. 50 mil, tá vendo? Então veja, se eu vender somente 1.000 peças, eu vou ter um prejuízo, prejuízo de 50 mil reais. Tá?
Se eu vender 1.250, eu vou ter lucro zero. E se eu vender 1.875 unidades, eu vou ter um lucro de 50 mil reais. Né? Então, a gente precisa saber que... Meu celular pitou aqui, um barulho esquisito. Então, pessoal. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o valor, quem determina, é a empresa. Certo? Então, se a minha empresa, ela quer lucrar isso, eu tenho que vender isso. Aí, quanto é? Aí você tem que analisar o quê? Nos últimos meses, nossos vendedores venderam 1.700 por média. Então, tem que aumentar a venda. Como é que aumenta? Melhorando a gratificação. Aí, ó, esta gratificação, ela já entra aqui, ó, no custo variável. Mais, aí você coloca aí, mais a comissão vezes que. Ou seja, não sai nada do preço do empresário, sai do cliente, certo? Ou seja, o vendedor é que vai ter que atingir aquela meta. Ele vai receber, não é que o cara vai tirar dos 50 mil dele, né, e vai jogar para o povo, né? Vocês escutaram a tal da PL, né? A participação dos lucros, né, da empresa. A empresa, no final do ano, ela reparte o lucro entre as pessoas, né? Então, inclusive até com o funcionário, proporcionalmente o seu grau de hierarquia dentro da empresa. Desde o presidente até o zelador, né, mais simples além da empresa. Vamos lá. Então, nós temos aí praticamente a primeira questão, tá certo? Da prova no quadro aí, né, na telinha. Vou deixar aqui uma atividade para vocês, certo? Essa atividade, ela precisa ser entregue até semana que vem, tá certo? E diz o seguinte, ó. Um lavacar cobra de cada carro lavado R$ 25. Estima que seus custos variáveis, ou seja, sabão, água, sejam de R$ 5 por carro. Se você olhar até aqueles lava-carros, né, de praça, né, o cara que sempre tem um cara que coordena, ele cobra de cada um valor fixo. Se carro for carro pequeno, é X. Se for carro grande, é 2X. Porque é a parte dele, que ele vai tirar assim, isso aqui é para você usar o sabão, isso aqui é para você usar água, né? Para usar cera, o cheirinho do carro, ou seja, ele cobra esse valor, né? Independente que, né? Do carro, para o carro, então custo variável. Seus custos mensais fixos, aluguel, salário, elétrica, né? Energia, são 4.200. Calcule, letra A. O ponto é que é exatamente a mesma coisa da questão que a gente acabou de fazer. E letra B, em que um certo mês ele lavou 150 carros. Aí ele pergunta, teve lucro ou prejuízo? C, eu vou até corrigir aqui, está faltando as letras. Deixa eu colocar as letras aqui. Peguei. Eu não estou conseguindo. Porque está como figura. Não vou conseguir corrigir, não. Vai ser assim. Ah, mas aqui, ó. Aqui eu teria letra A. Qual é o ponto de equilíbrio? Letra B. Em um certo mês, eu lavei 150 carros. Ó, se na letra A eu calculo a quantidade que eu tenho para ter lucro, se eu lavar mais carros, eu tenho lucro. Se eu lavar menos carros, eu tenho prejuízo. Só que ele quer saber de quanto é esse prejuízo. Letra C. Quantos carros tem que lavar para lucrar R$ 2.000 por mês?
Eu quero lucrar R$ 2.000. Letra D. Quantos carros tem que lavar para lucrar 20% do seu custo total? Aí você vê lá, qual é o seu custo total? 4.200. Aí você vai fazer, ó. Lembra aí, ó. 20% de 4.200. Ó como é fácil. Professor, Oi. mas esse 4.200 não é só custo fixo? Teria que ver um variável para ser o custo O total, né? total, beleza, o total, Então, Teria que achar o custo total e somar os 20%, certo? isso, exatamente, bem feito. É 20% mais. Então, você faz o seguinte, ó. Seria aqui, ó. Seria 0,2 de CT. Certo? É isso? Isso aqui seria meu lucro. O lucro seria isso aqui, ó. Ok? 20% é 20 por 100, ó. 20%. Que é a mesma coisa de 0,2. Certo? Então, vocês precisam me entregar isso até dia 18, que é a nossa próxima aulinha, próximo encontro. Provavelmente ainda vai ser dessa forma, tá? Porque esse mês de setembro, eu tô escalado toda quarta-feira aqui nessa região, por conta que vai ter as eleições, e aí eu estou fazendo o acompanhamento das sessões eleitorais, as escolas que vão trabalhar como sessão eleitoral. São 54 escolas aqui nessa região, né? Então eu estou indo passo a passo, certo? Então, semana que vem nós continuamos esse processo aqui de forma remota. Eu espero que a gente consiga, né, encontrar todas as pessoas, né? Então, assim, eu preciso que vocês que estão aqui depois mandem uma mensagem para o meu privado dizendo o nome, porque aí eu vou na ata de chamada, né? E ver se está todo mundo. Se tiver todo mundo já juntinho, aí fica fácil, não tem mais esse atropelo que teve algumas pessoas que foram até a faculdade, né? Mas conseguiram aqui acessar a aula, certo? Então, peço desculpa a esse pessoal que foi até a faculdade, mas aí a gente vai tentar ver se a gente corrige essa falha aí. Tá certo, pessoal? Então, ó, sejam bem-vindos à disciplina, tá? Só eu esqueci de avisar. Toda aula nós teremos uma atividade, tá? Quem já teve aula comigo sabe que toda aula tem uma atividade, certo? E como é que eu localizo a atividade? É a último slide de cada apresentação. Fala, Dani. Professor, antes dessa aula de hoje, já teve alguma aula com atividade? Nenhuma. Aí vai ter que ter uma série de aulas de reposição aí pra gente cobrir aí, Ok. certo? E aí, como a aula é gravada, eu posso gravar assim, hoje, amanhã, né? Sábado de manhã. Como fica gravado, vai todo mundo assistir a aula, não vai ter problema nenhum. Certo? Professor, esse material o senhor envia no grupo do WhatsApp, não? Eu já coloquei isso aí. É porque se você entrou no Eu entrei grupo agora, depois. não, eu repito, calma. Veja, até todo mundo está dentro do grupo. Agora, eu também coloco no portal, tá? Hoje eu coloco no portal também. Mas, Alinhado, até tá beleza. todo mundo dentro do grupo, vai acontecer isso. Pessoal, aí quem tá, eu vou até fazer, vou relançar aqui, peraí, calma. Eu vou parar a gravação, que assim que ela for finalizada,